Olá malta! Hoje vamos falar um pouco sobre Alfa Romeo 156. Vamos falar sobre algumas características que são próprias deste modelo, mas também algumas que são transversais a todos os outros modelos. Vamos começar aqui pela mala traseira. Como muitos de vós poderão saber, é bastante difícil pôr os dedos aqui de baixo para levantar a tampa da mala, e muitos de vós até o fazem aqui pelo braço da escova. Existe uma característica destas malas, próprias para a SW, também comum no 159 carrinha e carro, que é muito importante estar ativo para que, quando eu abro a mala, a tampa dê este salto. Desta forma, já existe espaço quase suficiente para colocar os dedos e levantar a mala. No caso do meu para-choque, já tem aqui uma pequena deformação e até é por aqui que eu costumo pôr os dedos para levantar a mala. Ora bem, as peças a que eu me refiro, vou levantar a mala para vos mostrar melhor. As peças a que me refiro estão na própria tampa da mala e são estas peças que fazem de batente e também fazem de mola. Ou seja, o batente tem uma rosca para poder fazer a afinação e também tem esta mola para, quando se abre a mala, poder fazer aquela abertura para poder colocar os dedos e abrir a mala. Ora bem, tendo eu uma peça destas desmontada, é muito mais fácil explicar o que é que eu quero dizer. Temos este batente aqui em borracha e temos esta parte em mola. Muitos de vós ainda não sabem que isto é mesmo assim. Eu tirei isto aqui para explicar a próxima parte. O que é que eu quero dizer com isto? A maior parte dos automóveis, quando eram novos, inclusive é 159, esta mola vem presa. Se nós pusermos tudo para dentro e rodarmos um pouco, ela vem presa. Bem? Desta forma, e eu já vou fazer a experiência, é praticamente impossível que, quando abrem a mala, ela fazer aquele saltinho para vocês poderem colocar os dedos. Para vocês terem a certeza, peço desculpa, só agarrar aqui uma ferramentazinha, para poderem ter a certeza que se a vossa mola está solta ou não, porque às vezes o carro não tem esta função, parece que tem, podem fazê-lo de várias formas. Mas a forma mais prática é colocar uma chave fendas. Não é preciso ser uma chave fendas especial nem nada disso. É uma chave que entra ali, até a chave do carro já consegui fazer. Empurrar e rodar para o lado e deixar sair. Estão a ver? Está feito. É só isto. E desta forma, quando quiserem abrir a mala, ela já vai mandar o saltinho para trás. Ok, agora, como vocês viram na imagem anterior, a minha mala está a funcionar corretamente. Eu vou colocar na posição de transporte. Não sei porque é que tem duas posições, mas não interessa. E vocês vão ver a diferença entre abrir a mala sem isto ativado e com isto ativado. Ok? Ora, já coloquei as molas para dentro. Vamos aqui fazer a experiência. Estão a ver? Sobe mesmo muito pouco. É só a fechadura que empurrou ligeiramente a porta para cima. A não ser esta cova que eu tenho aqui, ou aqui a escova, que eu não aconselho, é muito difícil pôr os dedos para tirar. É ainda mais difícil nos 159. Nos carros, por exemplo, é muito difícil, porque o acabamento é muito mais fechado. Portanto, abra a mala mesmo, com a pontinha do dedo. E aqui, vocês assim não conseguem ver, mas eu vou fazer aqui como se fosse vocês lá em casa. Portanto, vocês agarram numa chave qualquer. Queria encontrar aqui uma forma de fazer isto. Filmar cá fora é um bocado complicado com o telemóvel. Ora, cá está, penso eu. É igual para as duas molas. Há carros que só têm uma, outros têm duas. Vocês põem aqui no orifício, carregam um pouco para dentro, giram para o lado esquerdo e está feito. Viram? Fácil que é.
Esta mesma coisa. Um pouco para dentro. Gira. Se não der, tiram a borracha e fazem à mão. Porque também dá para fazer à mão. Tirando a borrachinha. Olha aqui. Viram? Está feito. Conselho. Usar depois, de vez em quando, um lubrificante. Aqui, para fazer sempre este movimento. Que eu já vi casos em que ele, de vez em quando, volta-se a trancar. Por isso, de vez em quando, vejam se as vossas molas de impulsão estão livres. Eu já vou falar sobre lubrificantes para estas peças. Peças de plástico. É muito importante usar o lubrificante correto, porque senão vai acontecer uma coisa que já vou falar a seguir, que é degradação, mas também acontece noutra zona do carro. Muito bem, com a mala aberta e a funcionar corretamente, a próxima funcionalidade que eu quero mostrar é esta tirinha aqui. Sei que há alguns carros que já não têm esta tirazinha, é comum tanto nas SW como nos sedãs, nos carros, e ela está aqui para fazer uma coisa que eu acho que todos os carros deviam ter isto. Às vezes é bastante complicado chegar à roda suplente e não ter este ganchinho para segurar esta tampa. Ora, com a tampa segura, conseguimos ver aqui toda a ferramenta da roda suplente. Queria falar um pouco sobre a ferramenta que vem com o carro. Quantos de vós, muitos saberão, não é? Mas alguns não poderão não saber, quem é novo para isto. Quem nunca se perguntou para que é que serve esta ferramenta? Esta aqui penso que praticamente toda a gente deve conhecer, mas podemos também falar sobre ela. Esta aqui, o que será? Ok? E esta? Uma chave fender, mas tem ali um hexágono. É estranho, não é? Ok, vamos falar um pouco sobre estas três ferramentas. Estas aqui, também. Esta aqui é o gancho de reboque, vocês precisam tirar a tampinha com estas chave fendas, mas eu posso mostrar isso mais em detalhe. Então, primeiro passo. A primeira coisa que se deve fazer para substituir uma roda por um furo, por seja lá o que for, não é colocar um macaco por baixo. Isso está escrito no livro de instruções e muitos de vós vão saber isto, mas há muita gente nova que acabou de adquirir carros, seja o que for, e não sabem destas pequenas particularidades. Por isso, este vídeo é para toda a gente, não é só para quem já tem alguma sabedoria. Outra coisa que eu gosto de fazer nos meus carros é colocar sempre, se tiver a chave especial, dirigida sempre à válvula de enchimento do pneu. Porquê? Porque se for de noite, por exemplo, e não houver muita visibilidade, eu consigo ver onde é que está a válvula e vou logo ver onde é que está também a chave de segurança, em vez de andar à procura nos furos todos e arriscar a janta e tudo mais. Portanto, é aqui que ela está. A primeira coisa que vão fazer é aliviar, não é desapertar, é aliviar os parafusos todos. Isso é importante para que, se vocês fizessem esse alivio com o macaco no sítio, a força do travão de mão ou a aderência de rodas no chão poderia não ser o suficiente e vocês estão a tombar o carro ou a forçar o macaco. Portanto, aliviar todos os parafusos. O carro não cai, não se preocupem. A roda não cai. Ok? Então todos, os 5, neste caso, aliviados. Agora sim podem pôr o macaco. Colocam o macaco ali na... Existe aqui por baixo da embaladeira uma zona especial e nessa zona também tem, ou deveria ter, uma zona de chapa que se encaixa aqui dentro. Ok? Eu tenho um macaco profissional, mas só para vocês perceberem melhor, quem não tem, ou quem tiver um furo, não é? Eu na estrada também não vou ter um macaco profissional à minha espera para poder trocar a roda. Então vocês vão levantar só o necessário. Não é fácil. Ok? Já desanda? Fixe. E aqui vêm as ferramentazinhas, algumas, que falámos. Ora, estas duas fazem praticamente a mesma função.
os parafusos estão lá muito para baixo, eu não consigo tirá-los, ou a chave não dá jeito, porque bate no chão, ou porque salta fora. Olha aqui. Tão fácil. Não dá jeito isto, ok, fazem com este. Beleza. Como é que ele foi usado? E por fim, calhou. Ok? Tiram a roda. Outra coisa, se a roda estiver muito presa ao centro, esta não deve estar, está solta. Para conseguirem tirar a roda, há uma dica que eu gosto muito de fazer. Eu faço isto todos os dias no trabalho. Voltam a colocar um dos parafusos, só 3 ou 4 voltas assim. Ok? Está lá, está leve. Depois metem-se de costas para o carro. E com o calcanhar dão uma pancada na roda. E depois voltam a desandar. Tenho que levantar mais um bocadinho, peço desculpa. Dão uma pancada na roda com o pé. Meia volta. Outra pancada. E quando ela se soltar, como tem o parafuso, não vai cair. Isto é mais para não danificar a jante. Ok? Está solta, já podem tirar o último parafuso. E agora sim. Mudam a roda, fazem o que tiverem a fazer nos travões, na suspensão, seja aquilo que for, fazem o que têm a fazer. E agora vamos imaginar, é de dia ou é de noite, ou não é coisa nenhuma, e vocês querem pôr a roda, metem-na no sítio e não dão com os buracos. Estão aqui, estão e metem. Depois às tantas metem um parafuso assim e tentam pô-lo. Ele não entra, e depois entra torto, e depois estragam o furo, estragam a rosca. É uma algazarra. Então o que é que temos aqui no carro? Esta peça aqui. Muito bem desenhada. Vocês podem colocar num orifício à vossa escolha. No automóvel. Depois podem desandar. Eu gosto de fazer assim. Para cima. Ok? É o topo. Coloco a jante de frente. E vou escolher também um furo de topo. Tão simples, não é? Agora, pôr pelo menos um parafuso. Ou pôr os 4. No fim, tirar a pecinha e está a roda no sítio. Não se esqueçam, só vão apontar os parafusos à mão. Ora bem, onde está a válvula? Aqui. Tirar este. Aqui. Mais um. Todos ajustados à mão. Não apertam a roda no ar. Baixam o carro. Tiram o macaco fora. E agora sim podem apertar os parafusos. A força são 120 newtons, o que corresponde mais ou menos a 12 kg. Eu sei que vocês não têm o peso nas mãos, mas não é preciso, o que é que eu quero dizer? Não é preciso muito aperto. É o suficiente para ficar bem ajustado, bem apertado. Se tiverem facilidade de comprar ou de pedir emprestado uma chave dinamométrica, podem fazer o aperto quando quiserem. Ok? Assim evita-se muita chatice.
Malta, quero fazer aqui uma chamada de atenção muito importante. Alguns de vós têm-me dito que os discos novos, eles estão a vibrar, marca X, Y, não interessa. O que é que se passa? Será que é o carro que está estragado? Será que o que é que se passa? Muitas das vezes o problema não está no material, nem está na aplicação, está sim no acabamento. É muito, muito, muito importante que vocês apertem os vossos parafusos à mesma quantidade, a mesma pressão, o mesmo aperto em todos os parafusos. De preferência, o aperto indicado. Neste caso, deste carro, 120 Nm. O risco de apertarem mais um do que outro, que pode acontecer tanto à mão como com ferramenta pneumática, não culpem a ferramenta, tem a ver com o utilizador, é que, como alguns de vocês sabem, o disco está ou seja, está a fazer sanduíche com a jante e com o cubo. O disco fica entre a jante e os parafusos vão apertar no cubo. Então, se vocês apertarem de forma errada os 5 ou 4 ou 6 ou 20 parafusos, não interessa quantos parafusos é que são, o disco, quando aquecer, vai deformar obrigatoriamente. Porque as forças na face do disco, nesta face, só um momento. Ora, para quem não conhece, isto é um disco de travão. Muitos de vocês já sabem o que é. E ele é assim, tem esta concavidade e é nesta superfície, isto é a parte traseira, é nesta superfície que vai encostar ao cubo. Cuidado com as limpezas. Se repararem, as roscas não têm... Os furos não têm rosca, porque o parafuso da roda atravessa este furo e vai apertar do outro lado. Portanto, tem deste lado a jante, do outro lado o cubo, e se houver um ou dois parafusos com mais ou com menos aperto, quando aquecer, ele vai querer mexer para a zona de menos aperto. Então, vai criar uma torção. São micro-torções, mas são torções e provocam vibração ao travar e outros tipos de problemas. Ora bem, só para finalizar aqui a parte das ferramentas do automóvel, temos aqui esta parte que é para fazer o guincho, e esta aqui que já vimos que tem esta função aqui atrás, e também uma chave-fendas. Se repararem, esta chave-fendas é muito mais fina, e não é por acaso, mais fina que uma chave-fendas normal, de bancada. E isso é a propósito. À frente não tem por uma questão de estética, por isso é que eu mostrei aqui atrás. Isto é o para-choques traseiro, uma cavidade, e vocês tiram a tampinha e colocam. Onde é que tu vais? Ia-se embora. E colocam aqui o vosso gancho de reboque. Atenção a uma coisa. Está tudo vivo. Atenção que estas roscas, em alguns casos, em alguns carros e algumas marcas, é rosca esquerda. Este não é, mas existem marcas e modelos em que esta rosca é ao contrário. Outra coisa que devem ter em atenção, caso este gancho tenha aqui uma gola à volta, se for vocês ou alguém a utilizar este gancho, nomeadamente nas empresas de reboque, enrosquem até ao fim. Porque quando estão a puxar o carro para cima do reboque, se ele não estiver apertado até ao fim, muito mais facilmente vão dobrar esta peça. E depois a próxima vez que a quiserem usar, ardeu. Ok? Outra coisa que eu vou fazer no meu automóvel, que estou agora aqui a ver, é usar um lubrificante nesta rosca para manter mais anos. Com 16 anos está a precisar de levar aqui um bocadinho de um produto especial, que já vamos falar sobre isso.